Olá, aqui estamos para o quarto episódio do projeto Viver Além do Câncer. Outubro Rosa, outubro por você. Hoje, aqui nós estamos trazendo mais uma história de superação. Angélica Fischer traz aqui a sua experiência, pois ela, com seus 31 anos, recebeu o diagnóstico de câncer de mama. E eu me chamo Gisele Guindani, sou esposa, mãe de 2 adolescentes, terapeuta e uma das fundadoras do projeto Viver Além do Câncer. E hoje, então, estamos aqui com essa convidada que vai contar um pouquinho da sua história, da sua vivência e da sua experiência após receber esse diagnóstico. Hoje ela, então, Angélica, com seus 33 anos, está aqui para contribuir com o Viver Além do Câncer e sim trazer a sua história para que outras mulheres possam estar escutando e se inspirando que sim, o câncer ele não é apenas o fim, e sim um recomeço. Seja bem-vinda, Angélica. Nós, do Viver Além do Câncer, ficamos muito felizes com a sua aceitação ao nosso convite e gostaria, então, de iniciar fazendo algumas perguntas para ti referente a essa tua trajetória, né? Que aos 31 anos tu recebeu esse diagnóstico, hoje com 33. Acho que muito tu tens para contribuir com as mulheres que possam estar recebendo esse diagnóstico em algum momento, ou que já receberam, ou que estão vivenciando essa jornada hoje em sua vida. Angélica, pode nos contar quem você era e como era a sua vida antes de receber o diagnóstico? Bom, eu era uma mãe. No momento, eu estava apenas sendo mãe, cuidando da minha filha na pandemia. E sempre com aquele desejo de voltar no trabalho, voltar ao trabalho. Eu acho que o meu psicológico também contribuiu muito para aquele período ficar mais ansioso, porque éramos para ficar 30 dias em casa e acabamos ficando 2 anos em casa. E eu sempre ansiosa para voltar ao trabalho. E eu me lembro que iniciou o ano e aí iam voltar às aulas finalmente. Tentaram voltar às aulas algum tempo antes e não deu certo. Virou o ano, janeiro, fevereiro, a gente já tinha as datas de iniciar as aulas. E eu contente que minha filha ia voltar à aula e eu ia voltar ao trabalho finalmente. Mas não foi bem assim, não foi como eu planejei. E no mesmo dia que ela voltou, no primeiro dia de aula dela, eu tive o diagnóstico de que eu estaria com câncer. Qual foi o momento em que você soube que tinha câncer e como você se sentiu? Eu descobri que o câncer, na verdade, eu descobri um nódulo, né? Tocando uma brincadeira de beliscões entre eu, meu marido e minha filha, num domingo de calor. E eles me beliscaram na região da mama. E eu, na hora, quis reagir, me assustei, nunca tinha sentido algo assim, era grande o nódulo. E me assustei bastante, disse que estava brava por causa da brincadeira, não queria mais brincar daquilo ali, reagi, tentando demonstrar que era por causa do beliscão, mas no fundo eu tive aquele sentimento no primeiro momento. Jamais tinha passado pela minha cabeça ter câncer ou pensar em câncer, nenhum familiar teve câncer antes de mim. Então, eu fiquei 2 dias com aquele sentimento só para mim, mas ali, naquele momento, começou a vibrar o nódulo, eu sentia ele pulsar, então o meu psicológico foi todo, quanto mais eu pensava naquilo ali, mais ele pulsava. Eu demorei 2 dias, contei para o meu marido, e ele disse, não, amanhã mesmo tu vai procurar ajuda. E no mesmo dia eu fiz uma mamografia, consultei no postinho de saúde, fiz uma mamografia de urgência e ali constatou que eu tinha alta possibilidade de magnilidade. Então daí me encaminharam para um mastologista, onde ele pediu uma biópsia, que daí constatou que eu tinha um carcinoma invasivo de grau 2. Né? Na época que tu fez o exame, Angélica, quando tu fez o exame,
Que tu pegou o laudo? Tu mesma já olhou o laudo? Eu recebi o meu exame uma segunda. Eu me lembro que era para demorar de 15 a 20 dias para sair o resultado da biópsia, mas eu ansiosa, quando fechou 7 dias, eu fui olhar se já não tinha. Eu ganhei uma senha e um login para olhar. E o resultado da biópsia já estava ali. Eu me lembro que meu marido estava indo deitar e eu disse: volta aqui que o laudo da biópsia está aqui. Mas nem passava, ele achava que não era nada, que ia ser só um cisto, alguma coisa tranquila de resolver, mas no fundo eu sentia, Eu dizia o teu sentimento. o meu sentimento só era um. Não me passava outra coisa na cabeça, a não ser naquele momento que era câncer. Aí eu abri o laudo e ali dizia com todas as letras: carcinoma invasivo de grau 2. Aí eu me lembro que meu marido perguntou: o que que é isso? Daí eu disse: eu tô com câncer. Daí aí caiu a ficha dele. Meu Deus, ela está com câncer. Naquele momento eu tive uma crise de ansiedade. Foi horrível, mas a gente estava em casa, nossa filha estava dormindo, isso já era tarde da noite. E a gente teve que se controlar conforme deu, sem poder fazer outras coisas. Angélica, vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que nós, do Viver Além do Câncer, a gente realmente vê que tem total sentido. O que aconteceu antes de tudo acontecer? Como estava a sua vida emocional antes de receber esse diagnóstico? Eu acho que a pandemia, no geral, nos transformou o nosso emocional por estar só dentro de casa, por passar por questões financeiras, ter uma renda a menos, porque eu parei de trabalhar e fiquei só dentro de casa. Com isso, começaram a acontecer atritos no relacionamento. Eu descobri o câncer em fevereiro de 2021 e eu me lembro que em novembro de 2020 a gente passou por uma turbulência no casamento que a gente quase se separou. Foi bem, bem grave, a gente nunca tinha passado, a gente estava fechando 7 anos de casados e passamos por uma turbulência bem forte no casamento. Ali foi um período assim de meu psicológico muito abalado e quase sem saber o sentido da vida naquele momento mesmo, porque na minha cabeça nada dava certo, e não via mais um sentido a seguir, mas graças a, não sei, uma luz, começou a iluminar os nossos caminhos e a gente começou a se acertar, a gente passou um final de ano tranquilo e quando foi em janeiro, a minha filha estava de férias, no início das férias dela, eu aluguei um pula-pula para ela brincar em casa, achando que ia ser divertido, para ela gastar a energia dela, porque ela tem muita energia. E no primeiro dia do pula-pula que ela usou, ela teve um acidente doméstico no pula-pula e sofreu um traumatismo encefálico craniano. Ali foi o maior susto da minha vida, nunca tinha tido um susto tão gigantesco. Deve ter sido um impacto mesmo. Muito forte. Nunca ali eu pensei que eu tinha perdido a minha filha, porque ela desmaiou, ela perdeu todos os sentidos. Eu me lembro que eu peguei ela no colo, segurava a cabeça dela, ela sem respirar, ela urinou em mim, então ela perdeu realmente todos os sentidos. Eu achei que ela tinha morrido, eu gritava, gritava, gritava. E meus vizinhos, nosso portão é eletrônico em casa, só que eu só sabia gritar com ela no colo. Meus vizinhos, tipo, arrombaram o portão de tanto que eu gritava para nos ajudar a socorrer. E graças a Deus não, tudo foi um susto, o SAMU chegou rápido, mas até eu raciocinar que isso só tinha sido um susto, eu demorei a processar, tanto que eu fiquei, eu acho que 2 dias de 48 horas, que a gente tinha que acordar ela de 10 em 10 minutos por causa do traumatismo. E eu fiquei ligada no 220 todo aquele período sem piscar o olho, sem descansar em nenhum momento. Depois daquilo eu tive uma dor de cabeça muito forte, muito, muito, muito forte, que eu fiquei uns 2 dias que nenhuma medicação acalmava a minha dor de cabeça. E mesmo assim, mesmo com os diagnósticos, chamaram neurocirurgião no hospital, foi bem assustador. Cada palavra que eles
que eles falavam era assustador, me impactava cada vez mais. Depois eu levei ela num especialista quando eu saí dali para ter certeza que nada teria, não teria ficado nenhuma sequela, nem nada. Mas eu acredito que ali foi o maior impacto da minha vida. E depois de uns 45 dias eu descobri que estava com câncer. Logo depois. Tu acha, então, Angélica, que o teu estado emocional pode ter contribuído para o teu câncer? Acho que sim. Eu tenho praticamente certeza que sim, porque ele já vinha muito abalado, ele estava tentando se reerguer e veio um baque muito forte, mais forte do que qualquer coisa, e derrubou ele com todas as forças. Como é o teu corpo te alertando a olhar para dentro dele e ver o que realmente pode ter causado isso tudo, né? Exato. E uma das perguntas, Angélica, que eu quero te fazer é: tu sentiu em algum momento, voltando ali para o diagnóstico inicial agora, tu sentiu dor antes dessa brincadeira que o teu marido e a tua filha estavam fazendo contigo, antes de sentir esse nódulo? No seio, nunca. Nunca? Nunca senti dor. Nunca, não tinha o costume de me palpar, porque, aliás, afinal, eu tinha 31 anos, então eu não tinha o costume de fazer aquele toque de mama, né? Mas vamos dizer que ao tomar banho, coisa assim, nunca senti nada. E de quando eu descobri o nódulo, o primeiro dia que eu senti ele, ele tinha 4 centímetros, ele era bem grandinho. No momento que eu senti ele, o meu nervosismo foi ficando cada vez pior. Ele pulsava, ele fisgava, mas nunca doía. Ele dava umas fisgadas, eu percebia que conforme. Então, nesse momento, eu tive certeza que tinha relação com o meu emocional, porque quanto mais nervosa eu estava, mais ele pulsava. Então, dava para perceber certinho. Fiquei nervosa, vou ter o exame amanhã, vou ter uma consulta tal, vou saber se vou ter que fazer quimioterapia. O meu nódulo Te pulsava de alertava uma para dizer: forma, eu tô aqui. eu tô aqui, tô presente. E uma das coisas que eu notei que estava alimentando ele também, além da questão emocional, foi o anticoncepcional. O anticoncepcional deu para perceber que estava alimentando o câncer, porque a primeira coisa que a médica pediu para mim fazer foi parar de usar o anticoncepcional. Ali ele começou a diminuir de tamanho. Só de parar De de usar usar o anticoncepcional. Ele começou a diminuir o tamanho dele. O que passou, Angélica, pela sua cabeça nos primeiros dias após receber o diagnóstico? Depois que tu pegou o resultado, que tu foi e consultou com a tua médica. O meu primeiro sentimento foi que eu iria morrer. Não pensei em outra coisa a não ser de que eu iria morrer, porque eu não tinha noção nenhuma de como que era o tratamento, nunca tinha convivido com alguém que passasse pelo tratamento, então eu era zero. Eu já tinha ouvido falar em quimioterapia, mas para mim quimioterapia era uma coisa, um bicho de 7 cabeças que tu fazia lá internada e que tu ficaria no hospital. Então, na minha cabeça era vou morrer. Meu primeiro passo foi fazer um seguro de vida, porque eu pensei assim, eu vou morrer. Sério, Angélica? Eu vou fazer um seguro de vida, porque eu tenho que, meu marido, eu sempre tive a mania de querer deixar tudo organizado e de deixar tudo comandado, né? Se meu marido tivesse que fazer algo sozinho em casa, ele não ia saber fazer. Era eu que organizava as coisas da filha, a consulta, o lanche, Era a tudo comida, porque eu queria, né? Tomar conta do teu lar. controle das coisas. Então, eu queria, parecia que eu estava organizando a minha despedida, entendeu? Eu fiz um seguro de vida de 100 mil reais, botei no nome dele, porque eu pensei que vai precisar usar logo. Se eu botar no nome dela, não vai dar para ela usar, se for preciso. Eu falei coisas que não. Hoje ele ri, né? Que eu disse para ele que ele tinha que arranjar uma outra mulher para ocupar o meu lugar de mãe, que ele não ia conseguir. Tipo, eu falando naturalmente, assim, olha, eu te ajudo a arranjar outra. Hoje eu converso com outras pessoas e elas falaram a mesma coisa. Sim, tu falou do seguro de vida, realmente já escutei a mesma coisa também, de pessoas que quando receberam o diagnóstico foi uma das coisas que vem em mente, assim.
porque na minha cabeça era, o meu marido tem mais chances de morrer. A gente é sempre muito sozinhos, né? Nossa família. Aí eu me lembro que eu fiz um seguro de vida para ele, para minha filha receber caso acontecesse alguma coisa com ele. Pra gente, nenhum dos dois ficar desamparados, né? Hoje em dia os dois têm e vão seguir tendo pro resto da vida, mas não com esse pensamento mais de morte, né? Hoje. Quando tu olhou o laudo no computador, que a gente disse, tu já teve a certeza ali, né? Mas igual, tu deve ter, passou pela primeira consulta, a médica leu o diagnóstico para ti novamente, e no momento que ela estava lendo, a tua certeza ela prevaleceu, porque tu já tinha esse sentimento, né? Mas no momento que ela te falou, realmente, que veio da profissional médica, como foi o teu sentimento? Como tu te sentiu, Angélica? Na verdade, no momento do laudo, que eu li o laudo, eu não tinha certeza de qual que ia ser os procedimentos, porque desde o início eles me falavam que eu teria que saber o tipo de câncer para saber o tipo de tratamento que eu iria fazer. Então, até um dia antes de eu iniciar a quimioterapia, eu não sabia que eu ia fazer quimioterapia. Então, vamos dizer que eu não deu tempo de eu sofrer ali de vou fazer quimioterapia, sabe? Não, eu fiquei sabendo hoje às 5 da tarde, no outro dia às 7h30 da manhã eu comecei a fazer Tu quimioterapia. já iniciou. Sim, porque então eu estava aguardando, demorou até um pouquinho a consulta com a oncologista. Então eu sabia que eu tinha um câncer, mas eu não sabia qual que era o tipo de câncer. No mesmo momento que eles fazem a biópsia, o mesmo material eles mandam para a imunohistoquímica que vê o tipo de câncer, né? E ali naquela consulta eu teria então o resultado da imunohistoquímica para saber que tipo de tratamento que eu ia fazer. Até então eu não sabia o tipo de tratamento. Poderia ser aquele tratamento que só faz a rádio, ou só faz a cirurgia e a rádio. Ou seria o pior, que seria fazer tudo, fazer quimioterapia, fazer cirurgia, fazer rádio. E também eu não sabia a ordem do tratamento, que cada caso começa em uma ordem. E na consulta com o oncologista, ela disse, olha, o teu caso, tu tem um câncer mais raro, são 2 tipos, tu tem hormonal e HER2. Então, é um tratamento um pouco mais longo e a gente precisa iniciar a quimioterapia o quanto antes. Então, tu vai começar amanhã de manhã. Então, aquilo ali me deu mais um susto. Pensei assim, meu Deus, meu caso é grave. Eu ainda tenho um especial que tem mais um companheiro ali para me tratar, que além da quimioterapia, eu fiz mais 17 sessões de Herceptil, que era para aquele tipo do HER2. Eu chamava de imunoterapia, mas não é exatamente o termo. Mas às vezes eles chamavam de imuno esse outro tipo de câncer que eu tive. E ali eu iniciei, então, as 4 sessões de quimio vermelhas, que foram horríveis. Eu passei mais na UPA tomando medicação para vômito, porque eu não parava tinha muito, muito vômito. Muitos E a médica efeitos. disse que pacientes jovens têm a tendência de ter essa parte estomacal mais atacada. Então foi muito, muito difícil essas 4 primeiras sessões. Depois iniciaram as 12 químios brancas, que daí foram mais tranquilas, mas eram cansativas, me deixavam cansada, mas aquela parte do vômito cessou. E depois eu fiz a cirurgia, fiz a radioterapia e ainda continuei fazendo as 17 sessões do HER2, né? Do outro tipo de câncer. Mas ali eu não tive nem tempo de ter um sentimento, eu acho, sabe? Foi tudo muito rápido. Um medo muito grande de não saber como que era o procedimento. Não sabia o que era uma quimioterapia. E depois, no primeiro dia eu descobri que era um sorinho. Era um sorinho bem tranquilo de receber, que não acontecia nada na hora, mas que tinha todo o pós, né, da quimioterapia. Todo aquele processo. Sim, que quando eu descobri o pós, né, no primeiro dia eu saí de lá tranquila, fiz a quimioterapia, saí tranquila. E quando eu descobri quando que começava a acontecer o pós, eu já começava a passar mal antes de ir para a quimioterapia, porque eu ficava Eu não nervosa. sabia. Eu ficava nervosa, e daí a médica começou a me dar remédio
para tomar antes de ir para quimioterapia, para mim conseguir fazer a quimio, porque eu chegava lá muito nervosa, pressão alta, tudo alterava, né? De tanto nervosismo. Teu emocional também Uhum, cada vez mais abalado, né? uhum. Quanto tempo durou, Angélica, esse processo de medicação, químio, rádio? Eu iniciei em abril, dia 19 de abril de 2021, e terminou no outro ano, em quase, deixa eu só pensar, junho, julho, por ali, terminou o tratamento. Então, foi mais de um ano. Foi uma jornada, Aham. né? Foi mais de um ano de tratamento. Mas nós do Viver Além do Câncer, a gente sempre ressalta a importância que é a medicina tradicional. Olha o caso da Angélica, ela consultou e no dia seguinte ela já iniciou com a quimioterapia. Foi tudo muito rápido, né? Uhum. Então eles realmente têm uma excelência enorme em olhar para o físico, em olhar para o tumor e agir imediatamente nele. Mas vou te fazer uma pergunta, Angélica. Alguém nessa jornada toda perguntou para a Angélica como estava o emocional? Como estava o mental, o coração? Tu teve alguma assistência lá próximo? Eu tive assistência psicológica. No primeiro dia já ofereceram psicólogos para nos atender. E era uma profissional excepcional que atendia lá no hospital, muito maravilhosa. Mas no início era tudo tão novo que eu não sabia se eu ia, se eu não ia. Daí eu me lembro que alguém acabou me convencendo, outra paciente de câncer acabou me convencendo a ir compartilhar, e ali eu comecei a ter uma troca maior. Então, ela, ela que orientou até eu pedir conversar com a médica sobre a minha questão emocional. Eu comecei a fazer tratamento para ansiedade. Isso começou a me ajudar em todo o processo, né, de tratamento. Eu descobri nesse período que eu tinha ansiedade há uns 5 anos já e E que eu que tu não não tratava. sabia. Na verdade, eu não queria tratar. Eu tinha preconceito com o tratamento. Uhum. Então eu dizia que não, que era besteira, que ia passar, só que não passou e estourou em algum ponto, né? Talvez se eu tivesse procurado alguma ajuda antes ou aceitado que eu necessitava de algum tipo de tratamento, talvez eu nem precisava ter ido para o medicamentoso, que era o que eu não queria, né? Uhum. Mas hoje em dia eu continuo fazendo tratamento e eu me considero outra pessoa por estar curando essa parte, né? Por estar Sim, tratando essa parte do meu emocional. estar mais equilibrado, né? Por Sim. isso a tão importância realmente sobre o equilibrar, né? Tanto a mente, o corpo, né? O coração, estar todos alinhados, né? Para te poder ter uma vida mais tranquila, né, Hum. Angélica? Em algum momento que você sentiu medo da morte, que você já tinha comentado, no momento que tu me trouxe ali, que tu sentiu que tu fez o seguro de vida, né? Como você lidou, Angélica, com essa emoção para depois sair desse momento que tu estava se sentindo realmente, né? Eu vou morrer para o próximo nível. Eu vou te dizer que, para mim, o câncer ele foi como assim, teve níveis, né? Ele Uhum. me derrubou lá embaixo, lá no fundo do poço, quando eu achei que eu estava bem no fundo do poço, eu fui mais um pouquinho, parecia, e daí eu comecei lentamente a subir os degraus de novo para a gente vai, cai que vai morrer, que tipo, não aceitar aquilo ali, no pensamento da gente, querendo ou não, por que que é comigo, por que que eu tô passando por isso, a gente mesmo se faz vários questionamentos, ou acha que não vai conseguir, e aí, depois, quando as coisas começam a acontecer, comecei a conviver com pessoas que também tinham câncer, que também já tinham passado pelo tratamento de câncer, que estavam bem. Comecei a participar, inclusive, de grupos de mulheres, participo até hoje para ajudar outras mulheres que têm câncer. Eu comecei a conseguir me levantar, mas olha, foi um processo bem complicado. Eu tive muito apoio do meu marido, da minha filha e dos profissionais que estavam ao meu redor, mas é bem complicado. E aí, no momento que tu começa a passar pelas etapas, tu vai vendo que tem uma saída, que aquilo que eu imaginava, por exemplo, do tratamento não era tão horroroso assim. O pós, ele era complicado, mas tinha solução, ele passava, eu sabia que em tantos dias ele ia passar.
Eu sabia que ele ia começar de novo, por isso que eu já ficava nervosa antes de novo. Mas tudo tinha, e cada vitória, cada batalha que eu vencia era comemorada, mais uma etapa, mais uma quimioterapia, ou mais um processo que eu passava, era comemorado, porque era uma parte que estava passando e aquilo ia acabar. Era o recomeço todos os dias, né, Angélica? Teve algum momento que você, Angélica, sentiu raiva e se perguntou nessa jornada toda que você passou: por que eu? Como foi lidar com essa revolta interna? Se você em algum momento sentiu isso. Sim, eu senti, tanto que naquele momento que eu declinei totalmente, eu me perguntava, eu tive crises de choro e conversava com meu marido e perguntava por que isso está acontecendo comigo, o que que eu fiz para merecer isso. Sim, aconteceu e eu mesma não tinha resposta para isso, né? Aconteceu e eu passei por isso e consegui me reerguer, graças a Deus. Bom, passou pela sua cabeça que isso não poderia estar acontecendo contigo em algum momento, alguma negação? No momento assim, isso é um sonho, eu não estou vivendo isso. De não aceitação mesmo do processo, Angélica. Sim, até eu me lembro que o dia que eu não sabia para quem contar, que eu estava com câncer e tudo mais, e eu me lembro que fui fazer uma publicação para contar que as pessoas iam me ver careca, eu já estava careca, e eu não tinha anunciado para as pessoas que eu estava com isso, só minha família sabia, né? E eu me lembro que o texto que eu escrevi iniciava com eu só queria dormir e ia saber que isso era um pesadelo, que isso não era verdade. Mas não era, né? Mas, obviamente, eu pensava, meu Deus, eu queria que isso fosse só um sonho, um pesadelo ruim e que não fosse verdade, mas eu acordava e era verdade, e ali vinham as crises de choro, as crises de ansiedade. É um período, eu acho que o início é o pior momento, da descoberta, das inseguranças, sem saber o que vai acontecer, é o pior. Processo novo, né, Uhum, Angélica? Saber que vai passar por tudo isso, né? Talvez o desconhecido até, uhum, que a profissional possa te dar o passo a passo de tudo, né? uhum. Teve algum ponto em que você pensou em desistir? Como você encontrou forças para continuar, Angélica? Sim, eu cheguei a comentar com meu marido que se fosse para continuar, pensava em desistir, que estava difícil, que, que não ia conseguir, ou vi pessoas próximas, daí como que eu comecei a criar amizades, eu vi pessoas próximas falecendo durante o tratamento, não conseguindo vencer o tratamento. E sim, já passei por momentos de eu não quero mais fazer esse tipo de tratamento. Não, esse tratamento matou a pessoa. Eu via pessoas falecendo no meu grupo de pessoas que estavam em tratamento. Mas quem me deu forças foi a minha família, de não desistir. Não desiste, porque tem medicina para superar, para conseguir passar por isso. E foi muita conversa, muita troca para não desistir do tratamento. Por isso que a gente sempre fala o quanto que é importante ter o apoio dos amigos, os entes queridos. Eles sim, eles passam por essa jornada junto com quem está vivendo, né, Angélica? Então, como tu acabou de falar, mas qual foi o papel da sua família e amigos nesse processo mais próximo de ti? Além de, claro, te dar força para que tu não desista. Uhum. Eles foram essenciais, né? Porque eu digo que eu, meu marido e minha filha somos bem sozinhos, assim. Somos nós mesmos, a nossa família somos Uhum. nós mesmos. Então, nós se unimos. Eu sei que eles sempre fizeram de tudo para mim tentar não deixar eu decair. Por exemplo, cortar o cabelo foi um momento de nós três juntos. Tentaram fazer brincadeiras no outro dia. E eu me lembro que eles tentavam fazer brincadeiras todo o período. Ah, tá carequinha, tá isso, é um bebezinho. Eu me lembro que a minha filha dizia que eu tinha voltado a ser um bebezinho, porque eu usava sabonete
de bebê, porque eu estava toda sensível. Então, eles foram essenciais para, se não fosse eles, eu não teria conseguido, né, passar por isso. Eles foram a minha força diária. O não deixar eu me entregar, eles não me deixaram, tu não vai mais fazer nada agora porque tu está doente. Não, eu seguia, vou buscar minha filha todos os dias, fui buscar minha filha todos os dias na escola, ajudava meu marido no que eu podia, que estava ao meu alcance fazer para ele. Então eu sempre fiquei ativa. Eu acho que isso também me fortaleceu, né? Não. É aquela dose de amor todos os dias que vai Exatamente. suprindo, né, o que a gente precisa Uhum, naquele momento, né, Angélica? uhum. Qual foi o momento mais difícil dessa jornada e como você superou? O momento mais difícil, com certeza, foi a descoberta. Esse pra ti foi o A momento mais descoberta difícil. foi o mais difícil. Isso até a minha família fala, né? Que a descoberta, as incertezas e não saber quais iam ser os processos foi o mais difícil. E o que fez superar foi passar por ele. Tive que passar por esse processo, a gente foi descobrindo e aprendendo e caindo e levantando e passamos pelo processo da descoberta e a evolução do tratamento, né? Mas o início, com certeza, foi o pior. O mais desafiador pra ti. Uhum. Angélica, já trouxe agora há pouco sobre a questão do cabelo, né? Que tu teve todo o carinho da tua filha, né? Mas como foi pra você ver o seu cabelo caindo? A médica disse pra mim que na primeira pergunta que eu fiz pra ela foi: o cabelo vai cair? E ela disse: sim, o cabelo vai cair. A partir do 15º dia, o cabelo iria começar a cair. E aí eu vi que umas pessoas raspavam o cabelo antes, algumas não. Eu disse assim, não, eu preciso ver o meu cabelo cair. Vai que comigo não iria cair, era o meu pensamento, entendeu? Vai que Uhum, em mim não dê, vai que eu seja mais forte. Me passou na cabeça. Eu preciso ver o meu cabelo cair, então eu deixei ele começar a cair uhum. para mim ter a certeza de que realmente eu iria ficar careca, né? E eu me lembro que foi bem perto do Dia das Mães, quando o meu cabelo começou a cair. Foi numa quarta-feira. E no sábado ia ter uma apresentação da escola. E eu queria ir na apresentação de cabelo ainda, né? Porque a maioria das pessoas não sabia que eu estava com câncer. E eu queria ir na apresentação ainda com o meu cabelo. Eu tinha medo do olhar das pessoas, de como que ia ser, até por não ter nunca ninguém perto e não saber como que. Cada processo, né, foi um novo obstáculo, vamos dizer assim, de como que ia ser. Porque ia ser mais uma fase nova para mim, né, sem cabelo. Sim. Então, eu me lembro que começou a cair na quarta-feira o cabelo. E eu, na quinta e sexta, eu ainda consegui mexer nele um pouquinho. No sábado, eu amarrei ele e ali eu não tinha mais como mexer. Se eu tirasse o rabicó, ia cair meu cabelo junto com o rabicó. E então, no domingo, no sábado, eu ainda fui na apresentação do Dia das Mães da minha filha na escola. Não mexi no cabelo, só arrumei assim do jeito que dava, amarradinho. Uhum. E fui para apresentação. No domingo era Dia das Mães, e daí no Dia das Mães eles rasparam o meu cabelo, porque não tinha mais, não, nem conseguiam mais tirar a chuca, né? Eles só Uhum. rasparam com a chuca mesmo. E, e ela participou e tudo eu tinha muito medo de como que eu ia contar para minha filha que eu ia ficar careca, né? Quem me ajudou foi uma pessoa que já passou pelo câncer e estava com o cabelo comprido. Então eu usei ela como exemplo. Mostrei para ela uma Ai, foto. que Uhum. legal, Angélica. Ela que me ajudou. Foi a Sabrina. A Sabrina. Ela que me ajudou, porque nós duas temos filhas pequenas. E num dos nossos encontros, a gente não combinou, desenrolou ali a conversa e a gente contou juntas para minha filha, praticamente. Eu disse, está vendo a Sabrina? Essa aqui da foto é ela tomou uma medicação, eu falava um pique. Ela tomou um Uhum. pique muito forte para curar o dodói dela. Só que esse pique é tão forte que cai o cabelo das pessoas. Aí a primeira pergunta que ela fez assim, eu também vou ter que tomar esse pique. Eu Ai, disse, querida. não, mas a mãe vai ter que tomar esse pique. Aí eu só contei para ela assim uma partezinha ali junto com a Sabrina e depois quando a gente Aham. estava indo embora no carro, filha, esse pique aí que a mãe tá te falando é o pique que a mãe começou a tomar.
Lembra que a mãe te falou que ia tomar um pique muito forte para um dodói que a mãe tem? Então, é um pique que a mãe começou a tomar e o cabelo da mamãe também vai começar a cair. Sério? Sério. Daí a mamãe vai ter que raspar o cabelo. E quando era a pandemia, ela sempre queria participar de cortar o cabelo do pai em casa. E a gente não Aham. deixava. E ele disse, o que que tu acha de tu ajudar e de tu raspar o cabelo da mãe? Então ela achou o O máximo. máximo. E ela ficou esperando chegar o dia que ela ia raspar o cabelo de alguém, que ela sempre quis raspar o cabelo de alguém e a Uhum. gente nunca deixava. Então eu consegui, sem querer, transformar aquilo ali num Um momento momento leve. para vocês todos. Uhum. Então ela ficou faceira esperando o momento de cortar o cabelo. Que ela ia raspar o cabelo de alguém a primeira vez. E a gente filmou e tudo, ficou guardado pra gente, né? Um momento. Eu me lembro que mais pessoas externas queriam participar daquele momento. Eu disse, não, é um momento nosso, é só nós três. Uhum. É nós que estamos vivendo cada segundinho disso, né? A gente fez bem isoladinhos em casa, nós três. No Dia das Mães ficou bem gravado, né? O Sim. Dia das Mães pra mim. E esse momento, por trazer com tanta leveza para tua filha, Angélica, eu acredito que talvez isso tenha te trazido um pouco mais de leveza Sim, também nesse momento, com né? certeza. Para mim deu muito mais leveza. Entre nós três ali eu estava muito tranquila. O meu maior medo era que ela tivesse medo ou que ela se assustasse de me olhar tão diferente, sem cabelo. Eu sempre tive o cabelão comprido. Então eu tinha medo que ela se assustasse de mim. Tanto que eu conversei com essa minha amiga que o meu medo era da reação da Giovana, da minha filha. Olha os desafios, né? Além da Angélica precisar cuidar e olhar para o emocional dela, ela ainda teve que olhar e cuidar do emocional da filha dela também. Para que a filha dela esteja construindo com ela aquele momento que tudo fosse mais leve. E a Angélica conseguiu fazer isso. Que Sem bacana, saber Angélica. como, mas Sem saber como. deu certo. Foi direcionando os sentimentos, os pensamentos, E deu a certo. vontade dela cortar o cabelo do pai. Hum, E tudo foi se encaixando para que tudo ficasse mais leve. hum. Bacana. Vamos lá. Você se lembra de algum momento de esperança ou de mudança de perspectiva durante o seu tratamento? O que te deu mais força nessa jornada toda, Angélica? Mais uma vez eu repito que foi a minha filha, né? Com certeza foi ela que me deu mais força. Tanto que ela mesma me disse uma frase pequenininha e essa semana ela me repetiu de novo essa frase que foi: mãe, ela falou do jeitinho dela, né? Tu sabe que se tu quer muito uma coisa, as coisas dão certo? Então, se tu pensar que vai dar certo, vai dar certo. Ela disse assim. Eu estava com um objetivo essa semana e ela me Aham, repetiu essa frase. Naquele momento era que eu ia ficar boa, né? Ela dizia que eu ia ficar uhum, boa. E ela pensava e perguntava quantas químicos faltava e contava na escola também aham. que a mãe estava fazendo tratamento e tudo mais. Então, com certeza, ela foi a minha maior força e o meu marido também, né? Que foram nós três que passamos, né, as 24 horas juntos Juntos. sobre. Quanto isso é importante e fundamental, né? É, Ter o apoio da família nesse momento. Angélica, como o câncer mudou a sua vida de forma positiva? O que você aprendeu sobre si mesma que talvez não tivesse descoberto de outra forma? eu descobri a força que eu tenho, que eu não sabia que eu era tão forte assim, por passar pelo que eu passei. Eu descobri que eu tinha que ter força tanto para, no momento ali da descoberta, eu que estava vivendo, mas eu tinha que cuidar como eu ia contar para as pessoas, porque as pessoas também se assustavam, então eu tinha que cuidar de mim e dos outros que eu estava para contar da doença, né? Então, eu esqueci a pergunta. Como o câncer. Ah, então tá. Vou botar uma água, Angélica. Uhum. Então, a pergunta, eu acho que vou repetir e depois da pergunta, depois da superação, devo falar do livro enquanto. Tá. Angélica, como o câncer mudou a sua vida de forma positiva? O que você aprendeu sobre a si mesma
que talvez não tivesse descoberto de outra forma? Eu aprendi a força que eu tenho, né? Que tive que ter. Aprendi a lidar com medos, com inseguranças. Aprendi que eu não podia dominar toda a situação ou resolver todas as situações, que eu devia deixar acontecer algumas coisas. Hoje eu sou outra pessoa, como meu marido diz, eu falo mais devagar, eu consigo pensar mais, talvez, antes de falar. Então, tudo a gente vai aprendendo, né? Tive que aprender a lidar melhor com as relações. Hoje a gente tem outra vida, outra relação, tudo com mais valor. A gente dá mais valor para os momentos em família e tenta fazer tudo de uma forma que fique bom para todos nós, né? Depois de ter passado esse baita susto, vamos dizer assim. Uhum. Então, tu acha, Angélica, que tu consegue ver hoje que a Angélica realmente, antes do diagnóstico, era uma e após o diagnóstico Com é certeza. outra? Outra, com mais calma, com mais pausas, vamos dizer assim. Com certeza. O que a palavra superação significa para você? Agora que você olha para trás, Angélica. Significa exatamente a superação, né, de tudo isso, porque é uma vitória passar por todo o processo que a gente passa. É possível, né? Bom tu ver que é possível passar é doloroso o processo, é complicado, mas é gratificante saber que eu estou aqui, que eu passei por aquilo ali e, e saber que tudo deu certo, que eu vou poder continuar cuidando da minha filha, que era o meu maior objetivo, né? Cuidar da minha filha por mais tempo e aproveitar ela por mais tempo. Ai, que maravilha. E aproveitando que a palavra superação, né? Perguntada a Angélica, eu quero trazer aqui também um pouquinho sobre a superação desta obra, que é uma obra que é uma ramificação do Viver Além do Câncer, escrita pelo Marcelo, que faz parte então do nosso projeto. Esse livro ele traz o caso da oncologista. Então, de uma médica oncologista que acabou se tornando uma paciente diagnosticada com câncer de mama. Neste livro, ela traz a história, conflitos vivenciados tanto na infância, adolescência como a vida adulta. E aqui neste livro também conta um pouquinho de como foi feita a ressignificação, o que causou este câncer, o que aconteceu antes de tudo acontecer. Então, essa obra ela vem ao encontro do nosso projeto para que sim, muitas mulheres possam ter contato com este livro e possam entender que talvez na sua vida tenha algo emocional por trás da sua doença também. Vamos seguir. Angélica, como a espiritualidade, fé ou crença influenciaram na sua trajetória durante o tratamento? A espiritualidade no todo. Nós aqui sempre falamos que o Criador é um só, a fonte são várias. Então, no que a Angélica, nesse pilar da vida, se agarrou, digamos assim? Eu sou católica, mas frequento espiritismo e, na verdade, eu que abrir as portas, eu acho que Que te eu vou faça para bem. conhecer. Então, o meu primeiro passo foi procurar a Igreja Católica, foi eu, na verdade, o meu marido pediu para mim contar direto para o padre que eu ia iniciar um tratamento, pedir uma bênção, pedir para. Eu me lembro que eu ganhei uma Nossa Senhora Aparecida, fui pedir para ele benzer minha Nossa Senhora Aparecida para me acompanhar. Tentei me agarrar neste ponto, né? Depois disso, eu também procurei um centro espírita, fui lá receber um passe. Então, eu fui bem no início, depois a frequentar lugares eu não frequentava mais. Eu ficava mais retirada por conta do tratamento. Então, onde tinha muito público eu não ia, porque minha imunidade estava baixa, mas eu tentava, com as minhas rezas, vamos dizer assim, com as minhas crenças, e eu me lembro que uma paciente de câncer também me falou assim,
que ela fazia meditação pela internet, em casa, sozinha. Ela acabou me dando vários links ali para acompanhar, e aquilo ali eu comecei a fazer também, começou a me ajudar também, sabe? A meditação guiada. E o Ho'oponopono mágico, foi ali que eu conheci, nesse período que eu tive tempo também de procurar outras coisas, e comecei a usar isso para tentar tanto acalmar a mente, ou naquele momento que eu estava lá, demorava muito tempo fazendo quimioterapia, e eu tentei procurar várias formas, sabe? Sempre estava aberta a novas formas de... Sim, é interessante. A fé, ela pode ser, eu sempre digo, em qualquer lugar que você esteja, pois ela é interna. Então, tu ia alimentando ela do teu jeito, né, Angélica? E era isso que realmente que é o importante. E aproveitando que a Angélica comentou sobre a meditação, quero deixar aqui também que nós do Viver Além do Câncer, nós possuímos um canal no YouTube. Neste canal está indo estes episódios e lá também nós temos uma meditação guiada para você que está hoje fazendo, está nessa jornada, fazendo as quimioterapias, você pode estar escutando durante a quimioterapia essa meditação guiada, pois ela vai ao encontro do teu mental, do teu sentimental, e ele vai fazer parte do que o teu físico está recebendo, o teu mental também vai estar recebendo através dessa quimioterapia. Eu me lembrei agora que a gente tem, feita pelo Marcelo, em torno dos 40 minutos dura, que é uma meditação guiada, que é justamente para pacientes que estão fazendo quimioterapia. Interessante. Que daí já estão lá recebendo a medicação, podem botar um fonezinho e já podem estar alimentando a mente e o coração também, né? Eu acho que 90% das pessoas que sentam lá na poltrona para fazer quimioterapia estão com fonezinho. O que elas estão ouvindo, eu não sei, mas eu sempre procurava alguma coisa bem calma, assim, nesse Próxima momento, que sabe? pudesse acalmar o teu corpo. Que legal. Angélica, houve algo que você sentiu que precisou deixar para trás ou sacrificar para focar na sua cura? Sim. Eu não sei se se enquadra bem certinho nessa pergunta, mas houve um caso familiar na época que eu estava em tratamento e que, vamos dizer assim, eu era para ser o foco do momento, né? E esse caso externo que aconteceu de um familiar que nem era tão... É um familiar próximo, mas não próximo do nosso convívio familiar, né? E eu me lembro que ocasionou uma questão bem grave, inclusive, e eu precisei dar uns saculejos em mim mesma e dizer assim, não, é o meu momento, eu não vou poder pegar essa dor dela nesse momento, por mais que o meu perfil era sempre de querer ajudar todo mundo, e sempre estar disponível, e vai, e volta, e faz, e acontece, eu cheguei a ir tentar ajudar, a pessoa não demonstrou que queria ajuda, eu pensei assim, não é o momento de mas eu também não vou criar isso como uma dor, vamos dizer assim. Eu não vou brigar com aquela pessoa porque ela está fazendo aquilo ali nesse momento. Eu simplesmente não vou pegar essa dor agora, não vou te ajudar, tu não quer ajuda, e na verdade era eu que precisava de ajuda naquele momento. Então eu simplesmente deletei aquele momento ali, disse, agora eu vou viver o meu momento e depois a gente volta a tentar conviver novamente em família. E foi o que aconteceu. Depois que tudo passou, a pessoa se acalmou também, tudo se acalmou e tudo. Eu não fiquei com culpa de não ter ajudado a pessoa naquele momento, não culpei a pessoa por não me ajudar naquele momento também. Tentei. Eu acho que eu comecei a ver as coisas sempre tentar de outra forma e saber que cada um está passando pelo seu momento. E saber sempre achar a saída de que cada um deve tentar fazer a sua parte, sabe? Sem pensar ou deixar os outros influenciar naquele momento. Na verdade, tu conseguiu te botar em primeiro lugar, né, Angélica? Então, tu deixou realmente uma situação para trás, que talvez em outro momento tu não deixaria. Não deixaria, Por quê? com Porque certeza. realmente quem estava precisando nesse primeiro momento era a Angélica. E tu conseguiu te priorizar por ti e pela tua família, né? Então, isso realmente é muito importante, saber realmente
O momento de aceitar e o momento também de dizer não. Porque o não, muitas vezes, ele realmente é benéfico também para quem está passando por esse momento. Porque já pensou se a Angélica realmente fosse assumir algo que realmente ia afetar ela ainda mais emocionalmente, né, Angélica? Sim. Ela deixaria ela em segundo lugar. E nesse momento, eu acho que tu realmente te colocou em primeiro lugar por E nesse ti. caso ali, como foi uma questão familiar, eu senti ainda pressão de pessoas de fora de que eu deveria me posicionar e deveria fazer algo, mesmo naquele estado que eu estava, entende? Eu estava em um período bem debilitado e eu ainda sofri pressão de pessoas externas para solucionar o problema do outro familiar. Mas eu mesma me dei um saculejo, disse, não, deleta aquilo ali, bloqueia quem tiver que bloquear nesse momento e segue o foco do teu tratamento. E foi isso que eu fiz. Isso serve de exemplo para muitas mulheres que às vezes realmente não conseguem deixar o cordão emocional, né, familiar, para se olharem, se priorizarem. Segue o exemplo da Angélica, que é possível, né, Angélica? Sim, é possível, com certeza. E me priorizei e tá tudo certo. E a pessoa também tá bem e deu tudo certo. O que te surpreendeu durante a sua jornada com o câncer? Alguma lição inesperada nesse período todo, Angélica? Me surpreendeu, por exemplo, quando eu fui contar para as pessoas que eu estava com câncer, a forma que cada uma recebeu. Eu contei para as pessoas praticamente da mesma forma que eu estava com câncer. E a forma da resposta das pessoas, vamos dizer que algumas demonstraram mais do que eu imaginava, né? Me abraçaram mais, eu tive, nossa, ajuda e me senti abraçada mesmo por algumas pessoas que eu não imaginava. E vamos dizer que também me trouxe uma frustração, uma pessoa específica que me trouxe uma frustração e que eu tento não pensar no caso, mas me frustra até hoje pela falta de conversa ou pelas respostas que deu naquele momento, sabe? Naquele momento também me fez ver o quanto eu me doava para a pessoa e o quanto que eu recebi de volta depois. Isso tudo foi somando para um aprendizado, né? De começar a olhar mais para mim e não olhar tanto para o próximo, vamos dizer assim, por mais que a gente tenha que olhar para o próximo, mas nos priorizar, né? Com certeza isso eu levei como lição. Como uma lição, para depois conseguir realmente acolher e cuidar do próximo, né? Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a pessoa que você era antes do câncer, o que você diria a si mesma? O que a Angélica hoje de 33 anos diria para a Angélica de 31 anos? De 31 anos. Que Angélica, tá tudo bem, vai dar tudo certo, é só mais um obstáculo na tua vida e existe saída. Não precisa achar que é o fim da tua vida, não é o fim, é só mais uma parte da tua vida, que tem muita coisa para viver ainda pela frente, que o processo é dolorido, mas ele tem saída e depois tudo vai começar a funcionar. Ai, que maravilha. Vou aproveitar já, então, e vou te pedir também, Angélica, mas vai do teu querer, se você aceitar esse pequeno desafio, né, é para ti. Mas eu gostaria, como eu já propus no episódio 1, 2 e 3, também vou te propor que a Angélica, de 33 anos, hoje, escreva em algum momento da semana ou do mês, quando tu te sentir conectada contigo mesmo, uma carta para a Angélica, de 43 anos. Para te abrir essa carta somente quando tu fizer teus 43 anos. A Angélica de hoje, 33, vai escrever o que ela decidir querer colocar para a vida da Angélica. E nos teus 43 anos eu te desafio a abrir essa carta lacrada por ti mesmo. Com certeza. Tu acha que é possível? Então tá. Se você escrevesse
uma carta, né? Que tu já aceitou o desafio. Comentei contigo sobre a carta. Agora eu queria só que tu deixasse uma frase. Qual o recado que você pensaria em deixar para a Angélica daqui a 10 anos? Simplesmente uma frase que hoje te vem em mente, assim. Que o processo foi mais demorado do que o esperado, mas que tudo deu certo. Angélica, qual o próximo capítulo da sua vida? O que te motiva hoje? Continua sendo dar o melhor para minha filha. Depois do câncer, eu não consegui me colocar no mercado de trabalho de volta como eu gostaria. E hoje eu estou novamente numa tentativa, mas que é a tentativa que até hoje mais está me dando luz de que vai dar certo. Então, eu acho que estar bem estabilizada financeiramente acaba envolvendo o psicológico e tudo começa a fluir melhor. Então, com certeza, essa parte de resolver o momento para o próximo capítulo ser efetivado, vamos dizer assim, sempre pensando em dar o melhor para minha família e para minha filha. Ai, que legal. E, Angélica, quero te pedir então que tu deixe uma mensagem. O que tu diria hoje para aquelas mulheres que estão passando pelo que tu já passou, seja no começo, no meio ou no final, ou também para aquelas que talvez hoje ou amanhã vão receber o diagnóstico de câncer de mama? Qual a mensagem que tu deixaria para essas mulheres? A mensagem que eu deixo é que é um momento, como eu falei, né? É um momento de vários declinos que vai lá no fundo e tu começa a subir os degraus com a ajuda de pessoas, né? Tu precisa de um apoio, tanto de amigos como equipe médica, familiares, mas que é um processo doloroso, mas ele tem solução, ele tem saída. E eu sou o exemplo disso, de estar aqui. Hoje em dia sofri porque perdi o cabelo já está grande de novo, então o cabelo cresce. Todo eu ouvia isso, as pessoas dizerem isso, e eu não gostava de ouvir quando eu ouvia isso, porque eu não tinha o cabelo naquele momento, mas realmente ele cresce. Os momentos ruins ali da quimioterapia passam e tudo começa a fluir novamente, tudo começa a ter um sentido novamente. Então era só um período e precisava ser feito e foi feito. Então quem passar por isso pode ir com mais leveza, talvez, do que eu levei, sem tanto medo, porque tudo dá certo. Ai, que legal essa mensagem. Então, hoje deixamos aqui a história da Angélica, a experiência e vivência dela. Essa história que com certeza vai estar motivando e incentivando muitas outras mulheres a sim superar, a passarem por essa jornada e se transformarem durante ela. Por quê? Porque a Angélica aqui nos relatou hoje que ela não é a mesma hoje, com 33 anos, a mesma Angélica de 31 anos. Então, Angélica, quero te agradecer de coração por você fazer parte do nosso projeto Viver Além do Câncer, por você estar fazendo com nós o nosso 4º episódio e que possamos estar alcançando milhares de mulheres com a história da Angélica e que vocês possam, então, olhar para o dia de hoje e ver, sim, que é possível recomeçar através do câncer. Ele não é o fim, e sim o recomeço.